Em dezembro de 2024, o torcedor do Corinthians estava rezando, mas não era por título não, era para poder escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. O time estava um caos, bastidores pegando fogo e a diretoria completamente perdida. E o Yuri Alberto, meu Deus do céu, parecia que estava perdendo os gols de propósito. Mas aí começou um roteiro de filme de cinema. 2025 começou e acredita, Corinthians campeão em cima do Palmeiras de Abel Ferreira com Memphis Depay em campo. Sim, você não ouviu errado. Não é piada. Memphis Depay jogando no Corinthians. Se você tá achando que esse vídeo é piada, senta aí, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que eu vou te contar é real. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2024. O Corinthians estava caminhando a passos largos rumo ao rebaixamento para a segunda divisão. E ali, meu amigo, era um cemitério de confiança. Jogador com medo da bola, técnico sem ideia e o time completamente perdido em campo. E a Fiel estava apoiando, mas com certeza desesperançosa com o time. Eu lembro que foi uma campanha muito difícil. A gente começou a entrar na zona de rebaixamento e a gente estava meio sem esperança. O declínio começou, né, a partir de 22. Quando sai o Inter Pereira, e 2023 tem uma lambança com vários técnicos. E aí quando chega o Ramon Dias no Corinthians, o time teve um sentimento diferente quando entrava em campo. Parecia que o time estava mais encaixado. Yuri Alberto, eu nem sei se ele era jogador ou modelo de revista naquela época. Só que aí veio a bomba. Setembro de 2024, Memphis Depay é anunciado pelo Timão. O cara do Barcelona, do Lyon, da Copa de 2014 e da seleção holandesa. Agora, craque do Timão. O Yuri estava fazendo muito pivô, que não é a característica dele. Então, quando chegou o Memphis, que aí ele começou a fazer esse pivô, ajudou muito o Yuri, até porque fez uma sombra para ele. O coletivo do Corinthians ajudou muito. Ranieri, Mateuzinho, Hugo Souza, o Thales Magno. Então você acha que o tático do Corinthians ele mudou completamente depois que o Memphis chegou? Sim. Memphis, o camisa 10 raiz, com passe, gol de falta e principalmente personalidade para jogar. A coletiva de apresentação dele foi simples. Quando eu envelheci um pouco, agora eu estou com 30 anos, eu falei para mim mesmo, o que eu posso fazer para me deixar mais feliz? Então eu sou uma pessoa que fico muito próximo dos meus pensamentos e meus sentimentos e acredito que tudo na minha vida tem um propósito. E a razão pela qual estou aqui, honestamente, é pelo clube do Corinthians. E a energia que eu senti por trás de tudo isso, os esforços colocados por parte do presidente Fabinho, do clube, todos os fãs, todos por trás de tudo isso, foi algo que eu não tinha experimentado antes, essa é a verdade. Foi algo que o meu coração se alegrou. E foi aí que a chave virou. Literalmente, com o Depay em campo, o meio-campo começou a respirar. Ele criava, organizava, batia falta, fazia pivô, dava bronca em zagueiro que errava e motivava os moleques da base para que jogassem no profissional. E o Yuri Alberto, aquele cara que errava gol até sem goleiro, virou artilheiro europeu. É impressionante o que um jogador confiante consegue fazer. A FIA voltou a acreditar. E na última rodada, o Corinthians se salvou. Aí chegou várias contratações, na época o Augusto Melo era o presidente. Embora todas as falcatruas, ele acabou trazendo umas contratações em peso. Carrillo, Memphis, Martins, e começou a dar um gás no time. Eu lembro que nos primeiros jogos de invencibilidade, que a gente ficou 9 jogos, né, os últimos 9 jogos do Brasileirão, ganhando um em sequência do outro, foi mágico, porque a gente estava na zona, a gente começou a subir, com um resultado satisfatório. Então foi vitória de 3-0, 2-0, 5-1, 5-2, se eu não me engano, no Atlético Paranaense. E isso deu um gás muito louco, porque imagina o Corinthians tá quase na zona, aí de repente seu time começa a jogar, e você pensa, caramba, mano, se fosse um tempo atrás o time poderia estar disputando pelo título, disputando por uma parte de cima da tabela. É algo muito louco isso daí. A sorte foi o Depay, né, que chegou e deu um ânimo no time. Você acha que o Depay seria o jogador fundamental? Eu acho que foi fundamental não em campo. Ele é um excelente jogador, fez um final de temporada incrível no Corinthians, mas acho que o que pegou mesmo foi dentro do vestiário, porque acredito que quando da chegada dele, o pessoal percebeu que tinha que jogar bola. A temporada terminou, mas a chama acendeu. O Corinthians vinha com a bola toda, principalmente para o título do Paulistão de 2025, que virou uma obsessão. Memphis titular, Yuri Alberto iluminado, Garra organizando o meio campo e o resto de um time que tinha passado pelo pior.
No dia 16 de janeiro de 2025, o Corinthians estreou o Campeonato Paulista diante do RB Bragantino em Itaquera. O jogo começou equilibrado, o Timão pressionando, mas parando no goleiro adversário. O Bragantino também assustou em contra-ataques, mas logo aos 9 minutos, Lucas Evangelista abriu o placar para o Massa Bruta, deixando o Timão para trás logo no início. O Corinthians teve a chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, mas um pênalti foi anulado pelo VAR, aumentando a tensão no jogo. Na volta do intervalo, a estrela brilhou de Thales Magno. Aos 5 minutos da etapa final, deixou tudo igual no placar. E aos 34 minutos, Pedro Raul virou o jogo pro Timão. Placar final: Corinthians 2, Red Bull Bragantino 1. No dia 19 de janeiro de 2025, o Corinthians entrou em campo na sua segunda partida do Paulistão. Dessa vez recebendo o Velo Clube na Neoquímica Arena. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Igor Coronado abriu o placar pro Timão. No segundo tempo, aos 67 minutos, Daniel Amorim marcou pro Velo Clube, empatando a partida e deixando o clima muito tenso na Neoquímica Arena. Só que a virada veio aos 73 minutos. Thales Magno colocou o Corinthians novamente à frente. Placar final: Corinthians 2, Velo Clube 1. Vitória suada, demonstrando que mesmo quando pressionado, o time conseguia reagir. No terceiro jogo do Paulistão, o Corinthians enfrentou o Água Santa. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Alex Santana já marcou o primeiro gol do Corinthians numa cobrança de falta no canto, desviando da defesa. E aos 18 minutos, João Pedro, famoso Choca, ampliou, aproveitando a cobrança de escanteio de Igor Coronado, aproveitando do rebote. E aos 22 minutos, Netinho descontou para o Água Santa, com um belo chute de fora da área, enganando o goleiro Donelli. No segundo tempo, o Corinthians controlou o jogo, mantendo o ritmo e aproveitando da bola parada, e defendendo bem as investidas dos visitantes. No final do jogo, Corinthians 2, Água Santa 1 e 100% de aproveitamento no estadual. No quarto jogo, o Corinthians tinha o seu primeiro desafio em enfrentar o São Paulo dentro do Murumbis. O primeiro tempo terminou sem gols, o gramado pesado pela chuva atrapalhou as duas equipes e o Corinthians conseguiu segurar a pressão do rival, mas na volta do intervalo, o jogo virou um pesadelo. Logo aos 3 minutos, Lucas Moura abriu o placar para o São Paulo e aos 10 o Oscar ampliou, aproveitando das falhas de marcação do Corinthians. E 3 minutos depois, José Andrés Martínez descontou para o Corinthians, reacendendo a chama da esperança. Só que, aos 18 minutos, Lucas apareceu de novo e matou o jogo. Placar final: São Paulo 3, Corinthians 1. Foi a primeira derrota do Timão no Paulistão. O time que vinha de várias vitórias consecutivas perdeu a invencibilidade e mostrou fragilidades na defesa, e nos erros individuais acabou perdendo o jogo. No dia seguinte, o elenco já se reapresentou. O técnico Ramon Dias priorizou a recuperação física e anunciou mudanças para o jogo seguinte, usando quem estivesse em melhores condições. Lesões também pesaram. Nomes como Gustavo Henrique e o Rodrigo Garro seguiam fora, reduzindo as opções para montar a equipe. O Majestoso expôs os primeiros problemas do Corinthians em 2025. A pergunta agora era: como o Timão vai responder depois da queda da sua invencibilidade? E a resposta veio rápido, porque o Corinthians emplacou uma sequência de 3 vitórias seguidas. 1-0 contra a Ponte Preta, 2-1 contra o Noroeste de São Paulo e 1-0 contra o Novo Horizontino. E também conseguiu empatar por 1-1 contra o seu maior rival e maior adversário no campeonato, o Palmeiras, trazendo aquela chama de esperança do título de volta. O Timão continuou com a sua boa sequência, vencendo por 2-0 o São Bernardo na Neoquímica Arena e também por 2-1 o Santos, que estava contando com o Neymar para esse jogo, porém o Timão foi avassalador, vencendo por 2-1 e deixando o Peixe com 1 a menos em campo. Como o Corinthians já estava classificado, as últimas 2 partidas foram com um time misto, visando preparar os jogadores para a fase de mata-mata, já que o Corinthians estava classificado, seguido por 2 empates por 2-2 contra a Portuguesa e o Guarani. Avançando para o mata-mata, o Corinthians recebeu o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com tudo em jogo, valia a vaga para a semifinal e o mando de campo era privilegiado pela melhor campanha. Logo aos 22 do primeiro tempo, o Romero marcou de cabeça depois de um cruzamento do Memphis Depay. Corinthians abre vantagem logo no início do jogo. Depois do primeiro gol, o Corinthians controlou o jogo. No segundo tempo, aos 30 minutos, Memphis Depay amplia para o Corinthians, em uma jogada construída por Maicon e o recém-contratado Angileri, que cruzou para o camisa 10 fechar o placar e garantir a vaga do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O clima para a semifinal já estava instaurado. O Corinthians ia receber o Santos na Neoquímica Arena, com Neymar prometendo a volta depois da derrota pela fase de grupos do Santos. Porém, por conta de uma lesão, o craque brasileiro não pôde vestir a camisa do Santos naquela semifinal, e o Corinthians foi com tudo. Começou melhor, empurrado pela Fiel, e aos 13 minutos, Yuri Alberto abriu o placar após o escanteio curto e assistência de Memphis Depay.
1 a 0 pro Timão. Mas ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, Tiquinho Soares subiu mais do que a zaga e empatou de cabeça pro Peixe, após um cruzamento de Guilherme. Após o intervalo, no segundo tempo, o Corinthians retomou o controle. E aos 10 minutos, o Rodrigo Garro acertou um chute de fora da área no ângulo. Golaço e festa em Itaquera. O Santos até tentou reagir, mas depois das expulsões de Zé Ivaldo e Gonzalo Escobar, o Timão garantiu a sua vaga para a grande final do Campeonato Paulista de 2025 contra o seu maior rival, Palmeiras. Mas espera aí, antes de ir para a final, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no Entre Bandeiras? Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o like nesse vídeo, porque vai ajudar muito a gente, porque esse vídeo dá um trabalhão para ser feito. E também deixa aqui nos comentários por que você torce pro seu time, seja você corintiano, palmeirense, qualquer time que você torça, deixa aqui nos comentários com a hashtag Entre Bandeiras que a gente vai ler e dar coraçãozinho pra todo mundo. E agora, sem mais delongas, vamos partir pra final. Mas deixa eu te explicar como é que tava o clima para aquele derby que o Corinthians esperava tão ansiosamente. O Palmeiras chegava muito pressionado naquela final, porque passou pelo São Paulo depois de um pênalti muito questionável dado pelo árbitro na semifinal, o que garantiu a classificação do Verdão. Já o Corinthians chegava com a difícil missão de impedir que o Palmeiras conquistasse o tetracampeonato consecutivo do Paulistão. Então o Timão se preparou muito para o primeiro jogo, que ia ser no Allianz Parque como jogo de ida. E o que aconteceu lá foi histórico. No dia 16 de março de 2025, o Allianz Parque pulsava. De um lado, o Palmeiras de Abel Ferreira, embalado em busca do tetracampeonato consecutivo do Paulistão. Do outro, o Corinthians de Ramon Dias, renascido e disposto a acabar com o jejum de títulos. O Verdão fez muito mais volume, mais finalizações, mais escanteio, posse de bola, mas não conseguiu converter as oportunidades. Já o Corinthians foi sólido e compacto, já apostou em transições rápidas. E aos 58 minutos, já no segundo tempo, em uma das poucas finalizações certas do Timão, Yuri Alberto recebeu um passe de Memphis, invadiu a área e fez um belíssimo gol. 1 a 0 para o Corinthians. Foi o único chute no alvo que decidiu a partida. Depois do gol, o Palmeiras tentou pressionar desesperadamente, mas esbarrou nas defesas importantes do Hugo Souza e na eficácia defensiva do Corinthians. Mesmo atacando bastante, o Verdão não conseguiu empatar. E o final do jogo foi 1 a 0 para o Corinthians, e o Timão levava vantagem para Itaquera. Um empate já garantiria o título, e uma vitória criada na eficiência e na frieza do artilheiro Yuri Alberto, já renascido no Timão. No jogo de volta, a Neoquímica Arena estava lotada, com mais de 48 mil torcedores presentes, criando uma atmosfera incrível e muito hostil para o Palmeiras. E o Verdão iniciou a partida pressionando, buscando o gol que poderia levar para a decisão de pênaltis. O Corinthians, por sua vez, se manteve firme na defesa, apostando nos contra-ataques. E aos 73 minutos, já no segundo tempo, o Palmeiras teve uma grande chance de empatar quando o árbitro assinalou um pênalti a favor do Alviverde. Rafael Veiga foi para a cobrança e Hugo Souza brilhou defendendo o pênalti, mantendo o placar inalterado. Pouco depois, aos 75 minutos, o zagueiro Félix Torres foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o Corinthians com um jogador a menos nos minutos finais da partida. A partida teve um final emocionante, cheio de tensão, culminado em uma confusão generalizada já perto do final da partida, resultando nas expulsões de José Andrés Martínez e Marcelo Lomba do Palmeiras, e Memphis Depay do Corinthians. Com o apito final, o placar permaneceu 0 a 0, garantindo ao Corinthians o título paulista com um agregado de 1 a 0 conquistado na primeira partida. Foi a 31ª conquista do título estadual na história do clube e a quebra do jejum de 6 anos sem algum título. E a grande protagonista dessa final, com certeza, foi a torcida, que fez uma festa na arquibancada, com sinalizadores, fumaça, mesmo que seja proibido, a torcida do Corinthians dominou a final completamente, não deixou literalmente o Palmeiras jogar. Bom, e pra você, na final, qual foi o melhor jogador, assim, disparado? Sem dúvida foi o Hugo Souza, mano. Defendeu o pênalti, mano. Defendeu o pênalti, foi ele que deu a segurança pro time. Eu lembro que naquele momento tava de noite já, tipo, muito noite. Tava eu e meu irmão assistindo o jogo, sozinhos, todo mundo dormindo em casa e, mano, o Hugo defende aquele pênalti. Foi como um gol, mano. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Então acho que o Hugo Souza foi o melhor da partida. É difícil de falar, mas eu acho que o Hugo Souza. Souza, o goleiro? O Souza. Que, porra, era pra gente ter tomado um monte de gol e ele salvou bem. Sim. E você aí, concorda com esses torcedores? Deixa aqui nos comentários quem foi o melhor da final pra você. Se não é inscrito, se inscreva e deixa o like aqui. Esse é o Entre Bandeiras, trazendo futebol além das 4 linhas pra vocês.